olha só o que vai dizer aqui em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 18, vai nos dizer: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisará nossas maldades e atirará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrará fidelidade a Jacó, bondade a Abraão, conforme prometestes, sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Amém. Irmãos, nós vemos aqui, uma promessa do Altíssimo para o remanescente do povo de Israel, que ali nós vemos que o Senhor tinha uma aliança com Abraão, que ele não voltaria a destruir a humanidade, com a água, com o dilúvio, que ele teria misericórdia do povo. E nós vemos aqui, irmãos, vai relatar o profeta Miqueias relatando sobre a bondade do Altíssimo. Nós vemos aqui no título a súplica por misericórdia. Eles estavam clamando, orando por misericórdia, para que o Senhor tivesse misericórdia deles. E aqui ele vai começar dizendo: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa os pecados e que esquece a transgressão da sua herança, que não permaneces irado para sempre. E nós vemos, irmãos, que a palavra do Senhor vai nos dizer que ele, o Senhor, ele faz a ferida, mas ele mesmo é aquele que cura a ferida. Então tem certo momento que ele nos fere, mas ele também nos cura. Tem certo momentos que ele nos leva cativo, ao cativeiro espiritual, mas ele mesmo nos tira. Há momentos, irmãos, que ele nos coloca no deserto, mas ele mesmo nos faz passar a provação para ser aprovado e nos tira do deserto. Assim como Jesus foi levado ao deserto, o próprio Filho de Deus, que não tinha pecado, o Espírito Santo levou ao deserto, e ali ele foi provado no deserto. E da mesma forma somos nós, irmãos. Não tem esses momentos de provas, tem esses momentos de cativeiro, tem esses momentos onde a gente é ferido, onde a gente é amassado, ali como o barro, o vaso nas mãos do oleiro é amassado, é modelado para que se torne um vaso novo. E tem momentos da nossa vida que nós vamos passar, irmãos, por momentos de forja, para que o nosso caráter seja trabalhado, seja aprovado. Nós vamos passar pelo fogo, para que todas as iniquidades, para que toda a palha que há em nós, daquilo que é ruim, que é sujo, que é podre, que está em nós, impregnado na nossa carne, a nossa natureza corrompida, adâmica, seja queimado com fogo purificador. E assim, irmãos, ele faz as nossas vidas. Ele nos purifica, ele nos prova, ele nos fere, mas ele nos cura. Ele nos leva, permite que o inimigo nos leve ao cativeiro, mas ele também nos tira, quando chega o tempo certo. E nós vemos aqui ele relatando sobre a bondade, que ele não permanece irado para sempre. E assim é o Senhor, irmãos. Ele não permanece irado para sempre. Nós sabemos que o pecado, ele tem consequência. O pecado tem a sua consequência. Porque aquilo que o homem planta, ele também vai colher. Aquilo que nós fazemos, nós vamos colher. O salmista vai dizer, Davi, que aquele que semeia o vento colherá a tempestade. Aquele que abre uma cova cairá dentro dessa cova. Então tudo que você faz, você vai colher. Você vai estar atraindo para você. Se você fala mal do seu irmão, você vai trair consequência para você. Porque a palavra do Senhor vai dizer para não julgar, para que você não seja julgado. Então, irmãos, tudo que nós fazemos aqui debaixo, aqui nessa terra, nós estamos sendo observados. Os anjos do Senhor estão nos observando, estão escrevendo tudo que nós estamos fazendo. E há uma consequência para o nosso pecado. Assim como Davi pecou, ele era o segundo coração de Deus. Davi era íntimo do Pai. Davi tinha intimidade, ele amava o Pai. Mas ele acabou caindo, ele acabou pecando. E ali ele colheu as consequências do pecado. Ele colheu os frutos do pecado. Ele plantou a desobediência, o pecado, e ele colheu os frutos. E foi o castigo. Ali o Senhor falou que a espada não se apartaria da casa dele. E assim aconteceu. Muitas tragédias, muitas provações Davi passou. Só que ele passou com o Pai, ele passou na presença, ele passou com a ajuda do Senhor, segurando, sustentando ele, dando força a ele. Jamais ele se afastou da presença. E assim somos nós, irmãos.
tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Porque por isso que nós temos que observar a nossa semente. Quais são as sementes que nós estamos plantando? São sementes boas? Ou são sementes de desobediência, de rebelião, de rebeldia? São sementes de hipocrisia? São sementes que estão traindo a ira do Altíssimo sobre você? O que você tem feito para o seu próximo? O que você tem plantado na vida do seu próximo? Será que você tem falado mal, caluniado, tem sido injusto, tem trazido só vento, problemas para as pessoas? Quais são as sementes que você tem plantado na presença? A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que aquele que não ajunta, espalha. Que aquele que não ajunta junto com o Senhor, espalha. O que você tem feito? Será que você tem levado as pessoas mais para perto da presença do Pai? Para perto da presença do Senhor? Ou você tem afastado as pessoas? Será que você tem sido uma pedra de tropeço? Porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ai daquele aquele que é pedra de tropeço na vida do irmão. Melhor seria não ter nascido. O próprio Jesus vai nos dizer, irmãos, ai daquele que é pedra de tropeço para um pequenino, ai daquele que é pedra de tropeço para o irmão que está ali na fé, na caminhada. Será que você é aquele que incentiva a estar na presença ou aquele que atrapalha? Aquele que fala, não, volta para o mundo, para que ser crente, para que isso? Cuidado com a semente que você tem plantado. Cuidado qual tem sido a sua semeadura. Porque a colheita, irmãos, ela é livre. A colheita, ela chega na hora certa. Assim como a gente compra algo em parcela, e ali o boleto vem e chega pra gente pagar. E assim também é o pecado. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. O que você planta, será que você tem plantado vento? Será que você tem plantado bênção? Ou você tem atraído a destruição, o castigo para a sua vida? Mas, irmãos, nós vemos aqui o profeta dizendo que no meio disso tudo, que aquele que clama a ele, aquele que se arrepende de todo o coração, que clama por misericórdia, ele terá compaixão. Ele terá misericórdia. Ele perdoa o pecados. Ele não permanece irado para sempre. Assim como o Senhor perdoou Davi e não permaneceu irado com ele para sempre. Mas ele perdoou e ele se voltou para Davi novamente. Nós vemos aqui no versículo 20 ele dizendo: e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar, e mostrará fidelidade e bondade a Abraão. Ou seja, ele atira os nossos pecados na profundeza do mar. E ali ele se esquece dos nossos pecados. Ele não fica apontando os nossos pecados. Ele não fica relembrando os nossos pecados. Assim como as pessoas, o homem que é falho, faz em apontar os nossos pecados. O Senhor não é assim. Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos e nos achegamos a Ele. E Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, meus irmãos, se você pecou, se você caiu, se arrependa, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado, se achegue à presença, se arrependa, que o Senhor terá misericórdia, que Ele vai lançar os seus pecados na profundeza do mar. Mas não fique no erro, não fique no engano, não fique na injustiça, se aparte da aparência do mal. Assim como Jesus disse àquela mulher pega em adultério, vai e não peques mais. Ele perdoou, ele acolheu aquela mulher a qual todo mundo queria matá-la, apedrejá-la. Mas ali ele perdoou, mas ele repreendeu. Ele falou, vá e não peques mais. Livre-se da sua vida de pecado, não peques mais. Então é isso que ele nos diz. Eu te perdoo, vá e não peques mais. Ele te limpa, ele te lava, te dá vestes novas, mas vá e não peques mais. Essa é a ordenança dele. Amém? E que o Senhor possa falar ao seu coração. Que Ele possa trazer direcionamento na sua vida, possa trazer tranquilidade à sua mente. E que você possa entender que Ele te perdoa, Ele te lava, Ele te limpa, Ele te aceita. E Ele esquece os seus pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Mas você precisa se arrepender e largar o pecado. Amém?